Muito bem. Então, hoje é o nosso quarto encontro. A gente vai abordar o tema da parte da documentação, elaboração de projetos, boas práticas de instalação e a parte de simuladores. Né? Assim, a parte do simulador vai ser bem prática. Essas partes de boas práticas de instalação, a gente vai fazer basicamente assim, um debate aí sobre os cuidados que a gente tem que ter e quais são os pontos de atenção na hora de executar um projeto, mostrar algumas fotos e a gente vai comentar. E aí também a gente seria a parte mais para o final da aula, que daí a gente também abre para que daí o pessoal entre para colaborar aí. Muito bem. Então a gente já cumpriu com essa temática aqui, né? Agora a gente vai para essa parte de elaboração. A gente já viu alguma coisa de elaboração de projeto, se não me engano, na aula 2. A gente abriu alguns projetos, a gente deu uma analisada, inclusive o que gerou a necessidade de a gente criar um tipo de um mapa, né? Foi até uma dica do Adriano, né? De repente, para poder dizer dar uma visão sistemática, né? Geral do que realmente, quais são as etapas, né? Que envolvem todo um projeto aí. Acabei criando um mapa mental. Provavelmente eu vou complementar ele, né? O mapa mental você vai fazendo e você vai acabando, vai preenchendo cada vez mais, vai detalhando cada vez mais até que ele fica bem completo, né? Recomendo uma ferramenta poderosa no dia a dia para vocês, não só para esse tipo de necessidade, né? Que seria no caso da nossa disciplina. Muito bem. Quando a gente fala em sistemas fotovoltaicos aqui, a gente tem uma segmentação do projeto, que ela está atrelada ao dimensionamento, a documentação para concessionária, tipo, é uma coisa, e a documentação de projeto e execução, que também é separado aqui, né? Por que tem essa separação? Porque não necessariamente os documentos que você entrega para a concessionária são os documentos que acabam sendo utilizados na hora de executar o projeto, entendeu? Como a gente comentou em algum momento das aulas anteriores, a Copel até ela não gosta de receber uma quantidade grande de projetos, ela reprova os projetos no sistema, no PIO, né? Os projetos elétricos web lá, que é a plataforma da Copel para você inserir os projetos, ela até reprova. E então, assim, muitas vezes acaba que os documentos de projeto que são produzidos para execução são outros, né? E também alguns documentos de exigência do cliente, e aí podem ser não só para execução em si, né? Tipo, diagramas elétricos do sistema fotovoltaico, mas pode ser uma documentação complementar que pode envolver até documentação para entrada do funcionário dentro do local de instalação, né? Então, da parte de segurança de trabalho e tudo mais, né? Então, podem ser muitos projetos aqui, pode ser uma documentação extra aqui, bem maior do que a documentação da concessionária. Quando a gente fala no processo de dimensionamento, aí é que eu vou vou fazer um mapa mental que eu acho que vai ser mais interessante aqui. Muito bem. Então, não sei se vocês conhecem a ferramenta FreeMind, mas ela é uma ferramenta gratuita, que vocês podem baixar no SourceForge, se não me engano. E ela permite a gente criar, assim, numa folha de papel em branco aqui, sem limites, né, uma organização de acordo, assim, com um sistema, né, de uma forma sistemática, né. Então, por exemplo, a gente parte aqui da ideia, projeto de sistema fotovoltaico, o que envolve o projeto de sistema fotovoltaico? Dimensionamento, documentação para concessionária, documentação de projeto. Em dimensionamento, aí a gente abriu aqui, né, a parte dos inputs que são necessários para balizar o projeto, aí um dimensionamento básico que vai te dar uma referência, assim, uma primeira ideia do que envolve, né, o projeto. Vocês estão enxergando aí? Tá tudo bem? Deixa eu ver se eu vou aumentar um pouco aqui. Vai dar uma ideia, uma linha de base para você poder sair do lugar, né? Aí depois do dimensionamento básico vem a parte de verificações,
que em relação à potência que você dimensionou de maneira simples, ela se encaixa como microgeração, mini geração, como é que é o local, tem área suficiente ou não. Então, assim, vamos falar item a item aqui, que acho que vai ser mais interessante. E por último aqui, né, na última etapa de dimensionamento, aí vem a parte de simulação, né? Que daí é realmente você verificar de uma forma um pouco mais apurada a parte da especificação do sistema do seu cliente, né? Falando ali na parte dos inputs, então, basicamente, a gente tem que atender algumas, a partir de algum lugar. Geralmente a gente tem uma geração alvo, né, para poder atender, mas nem sempre, né, a gente pode ter também uma potência de pico já pré-determinado, então, eu vou colocar aqui, né, potência pré-determinado, nada. Por exemplo, alguém foi lá e de repente quer contratar uma usina de 1 megawatt para poder, enfim, operar na modalidade de geração compartilhada, por exemplo, né? Então, assim, o cara parte de um valor de potência limite ali para ele poder trabalhar e ainda manter a questão da isenção de tributos, né? Na parte de mini geração. O que mais que você vai colocar? A parte dos dados climáticos, que depende da região. Então, assim, a gente já viu algumas bases de dados, né, de consulta para a gente poder capturar essa informação. Tem a base de dados do Cresesb, tem a base de dados ali do Atlas Solar aqui do Paraná, né? Então, até a gente pode incluir aqui, né? Então, Sandata, que é do Cresesb. A gente já até colocou isso no Cresesb. Agora eu não lembro nem como que escreve o Cresesb aqui. Cresesb. Atlas Solar Paraná. E outros lugares aqui, né? A gente hoje vai ver o Energy Plus, né? A base do Energy Plus, por exemplo. Energy Plus. Que tem a ver com eficiência energética, tá? Eu falo um pouquinho sobre isso. E beleza. Aí, na sequência, informações do local em relação à área disponível para os módulos, tipo de instalação, se vai ser em solo, laje, cobertura, carport, misto, orientação, inclinação, obstáculos, acessos assim, acessos de máquina, inclusive, de caminhão, acesso ao telhado, aqui uma infinidade de coisas que podem... Aqui é aberto, né? Mas deve ser considerado. Tudo isso aqui faz parte de um formulário de visita técnica, né? Provavelmente que você vai fazer. Quanto mais completo for, mais tempo leva a visita, né? Então, às vezes, tem que ter um meio termo aí, ou vários formulários, assim, para vários níveis. Se você vai atender um cliente residencial, esse formulário ele vai ser preenchido até certa parte, né? Entendeu? Se for tipo um cliente comercial, mas dentro ainda da faixa de microgeração, talvez seja interessante um outro formulário. Se for um cliente que que já é do grupo A, né? Que já não é baixa tensão, que daí ele tem demanda contratada, ele tem outras coisas, aí é outro formulário, entendeu? Porque daí você vai precisar, conforme vai aumentando a potência, aí você precisa de informações um pouco mais detalhadas, porque, por exemplo, vão ter situações que só o custo do sistema fotovoltaico em si não é um gasto representativo, mas de repente ter que fazer uma cabine de alvenaria também pode impactar no custo, ter que contratar máquina, entendeu? Então tem conforme o projeto vai aumentando,
a proporção, você vai abrindo outros custos, né? Custos que você não tem em sistemas menores, entendeu? Então aqui tem que ter um pouco mais de... Daí nesses projetos tem que ter um pouco mais de detalhamento, né? O local de instalação do inversor também tem que verificar. A parte de infraestrutura de elétrica para acesso à rede. Então, muitas vezes, o cliente... Aí vamos falar um exemplo de cada. O residencial, se for existente, ele não tem um lugar para instalar esse inversor. Um lugar onde já tem uma tubulação que saia lá da cobertura, debaixo do telhado, e chega até um local para você instalar o inversor, e do inversor ali, desse ponto até o quadro de energia, não vai ter uma tubulação embutida. Então você vai ter que causar alguma interferência, seja para passar uma tubulação para embutir, ou até mesmo para deixar aparente, né? Ou partir para uma outra solução, que é a colocação de microinversores, né? Então, se for uma casa em construção, aí, por exemplo, o que a gente faz é fazer um projetinho para que o cliente faça a previsão dessa tubulação e já atribua um local específico para colocar esse inversor, se for um inversor de string, né? Então, assim, então vai depender muito do tipo de projeto. Se for indústria, geralmente você tem locais para instalar um inversor, né? Mas nem sempre. A gente já teve que instalar inversor em barrilete, né, de indústria, porque por mais que tivesse uma área para colocação uma área para colocação, assim, tipo uma área técnica, né, onde já se tinham quadros elétricos, por exemplo. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Já estava tudo ocupado, não tinha espaço para colocar o inversor, tá? Muito bem. Muito bem. E aí tem outra questão aqui, não é só em relação à colocação do inversor, mas também toda a infra seca, que a gente chama aqui de eletrocalha, eletroduto. Então, tudo isso aí para trazer os cabos dos painéis solares até o local onde vai ficar o inversor, string box e outros equipamentos, transformador, enfim. Pode ser que ela não exista, você tem que fazer. Aí, desse ponto até do inversor ali, transformador, até o quadro onde você vai conectar, pode ser que de acordo com a potência para um sistema comercial industrial, não seja possível conectar no quadro principal dentro da estrutura, talvez tenha que conectar direto na entrada de serviço, né? Muitas vezes na saída da entrada de serviço ele tem um disjuntor baixa tensão e tem um barramento, às vezes tem que conectar direto lá, porque a potência é muito alta, né? Enfim, aí falando de tipos de conexão, né, a gente tem, por exemplo, o cliente que ele está na categoria de baixa tensão, grupo B, né, aí tem que ver qual que é a categoria, qual que é a conexão, se é bifásico, 50 amperes, se é trifásico, 100, porque geralmente para o cliente residencial, para uso assim, domiciliar, né, energia solar, a entrada de serviço, ela atende a potência ou a energia que ele consome. Mas, por exemplo, se a entrada for em baixa tensão, mas for um cliente comercial, mesmo que ele more ali, às vezes você vai encontrar situações assim, que tem um mercado e o cliente ele mora junto com o mercado, por exemplo, né? Então, assim, seria uma unidade consumidora para uso comercial e residencial ao mesmo tempo. O que acontece é que, devido ao mercado, a atividade comercial que ele exerce, o consumo é elevado. E o que vai acontecer é que, provavelmente, o sistema fotovoltaico que vai ser dimensionado para o atendimento dessa energia, ele supera a potência de pico, né, dessa entrada de serviço. Então, você tem que refazer essa entrada de serviço, né, fazer um pedido de aumento de carga, ou até mesmo realmente alterar o poste, enfim, fazer uma alteração assim um pouco maior, né? Já no grupo A,
você tem uma questão que o cliente ele já é atendido em média atenção, ele não é uma fatura normal, né, assim dizendo, tipo, ele tem dois produtos na fatura, um é energia e outro é a demanda. A demanda é basicamente a potência que ele contratou da concessionária, então ele paga dois produtos, ele paga a energia, que é o quilowatt-hora, e ele paga a demanda, que é a potência que ele pode tirar ali daquela entrada de energia. Né? Eu já comentei sobre isso, né? Comparando com um carro é o seguinte, você quando compra o carro, você compra a potência do motor, é uma. Não quer dizer que a todo instante você vai usar aquela potência, talvez para fazer uma ultrapassagem, talvez numa aceleração, você acabe usando toda aquela potência do motor, mas são poucos instantes que você vai chegar no limite dessa potência, né? Agora, para rodar com o veículo, você usa o combustível, né? Então, comparando com uma entrada do grupo A, o combustível é o quilowatt-hora e a potência do motor é a demanda, que é em quilowatt, né? Potência mesmo. Então, nesse caso específico, se você não quiser causar nenhuma alteração nessa contratação, você vai limitar o teu sistema fotovoltaico até a demanda contratada do cliente. Caso contrário, se o cliente queira, de repente, contratar, colocar um sistema fotovoltaico maior, ele tem que contratar mais demanda. Então, isso implica que ele vai ter um custo adicional mensal ali de demanda contratada só para ele poder aumentar a potência do sistema fotovoltaico. Pode ser que, limitado na demanda do cliente, do grupo A, você não atenda 100% da energia, né? Mas se aquele 50% que você atende vai ter payback também, ele vai retornar, entendeu? Então, assim, vejo que são vários detalhes para ser explicado para cada tipo de cliente, né? Talvez um mapa mental geral, da maneira como foi feito aqui, ele é interessante para dar uma visão global para todos os casos, mas se alguém quer trabalhar na área, de repente, desenvolver um mapa mental ou um fluxo, né, de decisão baseado já em alguma classificação, né, pré-existente. O cliente ele é residencial, o cliente ele é comercial, o cliente é industrial, ele é grupo A, grupo B, e isso vai guiando o teu fluxo de decisão aqui, né? Mas enfim, vamos lá. O que vai influenciar também nos inputs é a modalidade em que o cliente vai querer operar. Ele pode ser um autoconsumo local mesmo, né? Ele gera no mesmo lugar onde ele vai fazer a compensação de energia. Pode ter autoconsumo remoto, às vezes ele gera no mesmo lugar que ele consome, mas ele tem outra unidade consumidora que ele quer colocar no sistema de compensação, entendeu? Ou ele gera numa outra localidade, num sítio, por exemplo, e quer abater na residência na cidade. Então ele entra como autoconsumo remoto. Uma conexão do sistema fotovoltaico com múltiplas unidades, como se fosse um condomínio solar, né? Então, aí pensando num condomínio de apartamento, por exemplo, o pessoal quer aproveitar a área de estacionamento, cobrir com painel solar e fazer o rateio dessa energia produzida para os apartamentos. É possível fazer também. E geração compartilhada, que daí entra essa parte de cooperativa solar, consórcio solar, então aí é outra coisa. Isso impacta aqui na documentação que você tem que apresentar para Copel, né? Então, se a gente olhar aqui no site da Copel aqui de micro e mini geração, então assim, você vai ter que preencher alguns formulários adicionais por questão dessas modalidades aí, tá? Muito bem. Tendo esses inputs aqui, aí a gente vai pensar no dimensionamento básico, que é basicamente aquilo que a gente já fez nas últimas aulas, né? A gente vai partir, enfim, da potência determinada ou da geração alvo dos dados climáticos, a gente vai calcular aqui a potência de pico do sistema, entendeu? De uma maneira geral, assim, né? Aproximada. E por que isso, né? Porque isso aqui vai basear um outro processo de decisão, entendeu? Se a gente pode partir da simulação aqui já, entendeu? A gente já pode, de repente, usar uma ferramenta de simulação
pelo menos para ter alguma ideia, né? Ou pode calcular na mão também, aí fica a critério, tá? Lógico que se você usar uma ferramenta de simulação, melhor, porque o teu acerto vai ser maior. Mas a gente vai fazer uma comparação daqui a pouco aí com aquele método manual e com a simulação para ver o quanto de diferença que dá. Então, assim, às vezes, assim, o manual às vezes é mais rápido, né? Só para você ter uma ideia de como que vai ser a situação. Aí a especificação do tipo de módulo, especificação da potência e tipo do inversor, estrutura de fixação e a infraestrutura da elétrica necessária. Isso aqui de uma maneira geral. Então, vamos supor, se você está fazendo uma análise, um orçamento, aqui você já consegue dar uma ideia de preço para esse cliente, né? Aqui nesse dimensionamento básico já, tá? Você consegue iniciar uma conversação assim mais comercial aí com ele a partir daqui, tá? Vamos supor que essa negociação foi para frente, aí tem algumas verificações, assim, né? Vamos supor que você vai aprofundar nessa negociação, nesse pré-projeto aqui, né? Então aí, baseado nesse dimensionamento básico, você vai classificar o cliente em microgeração ou mini geração, né? Se de repente, aqui podem acontecer, por exemplo, o cliente está no grupo B, só que a geração que ele precisa faria com que ele entrasse em mini geração. Talvez a entrada de energia dele não é mais, não teria que ser mais de 75 kW, né? Que seria o limite da baixa tensão. Teria que ser uma conexão com uma potência superior. Então ele já teria que migrar do grupo B para o grupo A. Será que isso é interessante para ele? Em termos de payback, talvez no grupo A o payback seja um pouquinho menor do que no grupo B, porque o valor da energia é um pouco maior, né? O valor que pode ser compensado no net metering, né? Então aí aqui tem que analisar junto com o cliente o que vai ser feito. E outra questão é porque impacta sair aqui do grupo B para o grupo A, né? Provavelmente vai impactar em alguma alteração da entrada de serviço, né? E aí tem que fazer um contrato com a Compel e tudo mais, né? Processos burocráticos que você acaba tendo que auxiliar o seu cliente, né? Então, como a demanda para essa alteração vem do sistema fotovoltaico, tem que pensar que o cliente vai falar para você o seguinte: você que gerou esse problema para mim, você que tem que resolver, porque até então estava funcionando tudo bem com o sistema sem o sistema fotovoltaico, eu não precisava ter essa dor de cabeça ou essa alteração da entrada de serviço aqui, né? Então ele vai pedir para você resolver e aqui você vai, na verdade, explicar para ele que, olha, se ele quiser atender 100%, tem que fazer esse processo e custa tanto, entendeu? Não deixe para apontar isso lá na frente depois que ele já bateu o martelo, né? Que aí você vai ter que pagar sozinho, provavelmente, ou vai criar algum tipo de desagrado na experiência do cliente, tá? Muito bem. Em relação ao local, né, qual é a verificação em relação ao local? Tem área suficiente para os módulos? Então, pode ser que a potência que você calculou aqui, que é necessária para ele atender 100% da energia, ou até mesmo o target, né, de geração, ou a potência pré-determinada aqui, a área que ele tem disponível não atenda. Pode ser que, em termos de área de telhado, até consiga atender, só que, por exemplo, ele tem alguns obstáculos que acabam gerando sombreamento e acaba comendo parte da área. Então, assim, aqui entra realmente uma análise um pouco mais profunda. Então, de mandar alguém lá e medir o telhado, fazer um desenho em 3D, e aí verificar realmente qual é a área útil que pode ser utilizada, né? Olhar o projeto, às vezes o cliente ele tem o projeto, né, da edificação, então vale a pena ter esse cuidado aqui. Condições e equipamentos de acesso. Vai precisar de escada, vai precisar de andaime, vai precisar de linha de vida, tesoura, aquelas tesouras elevadoras, né?
vai precisar de manipuladora telescópica, de guindaste, de Munk, acesso por via pública. Então, essas aqui são perguntas importantes e elas vêm com o tempo, porque quando você começa, vai fazer o sistema residencial, comercial e tudo mais, a maior parte dessas considerações aqui, elas são irrelevantes porque elas não são necessárias, né? Exceto escada, andaime, vamos por linha de vídeo, isso aqui é mais comum. Mas você precisar de uma manipuladora telescópica, de um guindaste, de um Munk, ou até mesmo pensar nessa questão de que o acesso tem que ser por via pública, o que acontece nessa situação específica? Você tem que ter uma autorização, não é assim, eu vou parar, comer 2 faixas de uma via rápida para poder movimentar um material com guindaste, né? Então você tem que acertar isso com o pessoal da CETRAN aqui, né? Então tem que ter autorização. Então são pontos aqui que você tem que prever que na hora de executar pode atrapalhar. Então vamos supor que você fez vendeu um sistema fotovoltaico grande na região central de Curitiba, marcou um dia para que esse material seja entregue e basicamente você esqueceu que era uma via rápida que você precisa ter autorização, que você está achando lá que é um caminhão de mudança, que os caras geralmente param na via rápida e dane-se. Não, você tem que ter autorização, vai chegar a CETRAN lá e vai pedir para você ir embora e vai aplicar uma multa, talvez. Então, assim, e aí já quebra com todo o teu planejamento, do teu cronograma, né? Então, são coisas que tem que prever. Em relação ao local ainda, aí mais falando da parte de instalação do inversor, tem sala técnica, tem que construir cabine, tem alguma outra consideração? Então, é isso aí. Em relação à infraestrutura, eu tinha colocado esses itens aqui dentro no local, mas a gente trata com uma parte, né? Infraestrutura aqui, infraestrutura do inversor ao ponto de conexão com a rede. Se essa infraestrutura existe, essa infra seca, ela suporta, tem espaço para passar os cabos, ela está em condições, digo assim, não está muito velha, né? Vai encontrar de tudo aí nesse mundo, né? Então, tem locais que a infra existente de elétrica ela é bem cuidada, é feito manutenções preventivas, tem alguém que zela por ela, e tem lugares, que é a maioria, no caso, que está abandonado. Então, assim, e a verdade é que, assim, não quer dizer que a empresa seja grande, que tenha nome, ou até mesmo condomínio de luxo, ou uma residência de altíssimo padrão, que ela necessariamente vai ter boas condições de infraestrutura de elétrica, tá? Aqui você tem de tudo nesse mundo aqui, entendeu? Às vezes o cara que tem um cliente que tem uma estrutura mais simples, ele zela muito mais pela elétrica, talvez pela afinidade ou por saber da real importância disso, e tem gente que não tá nem aí, entendeu? Então você vai encontrar a situação de residência que a resistência de altíssimo padrão, o quadro de disjuntor é tudo socado e tudo material de baixa qualidade, então assim, cabo de marca qualquer, disjuntor de marca qualquer, e a qualidade da instalação bem ruim, né? Mas enfim. Então, se ela é existente, ela suporta, precisa de transformador, então se é um inversor, por exemplo, trifásico, 380, você vai precisar de transformador. Né? E aí entra outra questão aqui, ó. Quando a gente fala tem local para instalação do inversor, será que cabe colocar um transformador? Colocando um transformador, isso aqui vai ficar onde? Se for num cliente residencial, vai colocar esse transformador na lavanderia, vai colocar ele no forro, o que vai fazer? Então é muito raro ter a necessidade de colocar um transformador num cliente residencial, né? Mas, enfim, se for um cliente comercial também, aonde que isso vai ser colocado? Será que vai precisar, por exemplo, se for numa área externa, vai precisar de algum suporte, alguma ferragem para poder inibir que o pessoal roube o transformador? Porque parece que, tipo, o transformador, como alguns itens, tipo bateria, assim, que fica no poste, assim, de alguns equipamentos, o ladrão, ele fareja, né? Ele fareja, cobre e ele vai roubar. Então, assim, é uma infinidade de condições que podem acontecer aqui que quanto mais você prevê a possibilidade, acaba assim
sendo melhor para você poder, de repente, não ter perdas aqui de lucratividade porque você teve que arcar depois porque você não previu. Vai precisar de um novo quadro de energia, precisa fazer infraestrutura seca, por exemplo, não tem infraestrutura. Tipo, o cara, ou o que existe não suporta, então você vai ter que refazer. Então, tem que prever aqui. Outros pontos em relação à infraestrutura, vai precisar de aterramento, né? Então, às vezes, vai numa edificação que o aterramento é muito antigo, e aí as barras de cobre, elas já não existem mais, então nunca foi feita uma manutenção dessa parte do aterramento. Então, às vezes, você tem que colocar novas barras ali para poder garantir o aterramento adequado para o teu sistema, né? Vai precisar de um sistema de proteção de descargas atmosféricas, né? Um SPDA. Então, se for instalação em solo, será que precisa? Se for em cima de um edifício, vai precisar, pelo menos, de repente, conectar o sistema de SPDA existente. Então, tem que prever. Precisa de projeto de proteção, é um sistema acima de 300 kW, então aqui entra daí essa potência de pico necessária, né? Isso vai te dar uma noção do tipo de projeto que você vai ter que apresentar também, né? O nível de potência que vai te dar essa ideia. E precisa de alguma adequação civil, construção de sapata de concreto, reforço de estrutura do telhado, construção de cabine. Aqui, bem interessante, reforço de estrutura do telhado. Na ânsia de fechar um sistema fotovoltaico, e de vencer o concorrente com baixo preço e baixo custo, muitas empresas, muitas pessoas se aventuram, baixam custos e acabam ceifando na qualidade, né, do que está sendo feito, né, o serviço que está sendo feito. E o que pode acontecer aqui, né? O cara simplesmente não previu que precisaria de um reforço, não chamou um engenheiro civil ou alguém que entenda de estruturas para poder avaliar a solicitação de força e de peso que o sistema fotovoltaico acaba adicionando ao telhado existente, e numa condição extrema, como nós tivemos essa semana aí do vendaval, tudo pode vir abaixo, né? Eu não foi uma nem duas, foram várias fotos que eu vi de sistemas de outras empresas que acabaram vindo abaixo por uma situação extrema, né, das intempéries, né, que ocorreram. E a pergunta fica no ar: será que o barracão ia cair se não tivesse sistema fotovoltaico? Será que, por exemplo, a instalação acabou de acontecer ou tem menos de um ano e aconteceu essa situação de vir abaixo? Qual que vai ser a reação do cliente? Ele vai entender que foi uma condição atípica e é um estrago proveniente de uma catástrofe natural, e ele não vai vir em cima de você para cobrar explicação? Será que ele vai vir em cima de você e falar assim: escuta, amigo, você executou para mim e você tem a RT desse projeto? Você tem, sei lá, uma análise estrutural? Você fez isso? Então, veja só que tudo pode mudar, pode ser o melhor cliente do mundo, o cara mais gente boa do mundo, mas no momento que acontece um dano extremo, né, a coisa vai mudar de figura, né? E aí, se você não tiver lastro financeiro ou não tiver preparado juridicamente para poder combater isso, ou até mesmo amparado por uma anotação de responsabilidade técnica que garanta para você que você atendeu todos os critérios técnicos para poder executar essa obra e foi um infortúnio, né, do destino, essa condição extrema que veio tudo abaixo. Se você não tiver o respaldo, então você pode ter muitos problemas com seus clientes. De todos os sistemas que a gente instalou, desde 2014 até agora, nesse vendaval, a gente teve dois problemas, dois clientes com problemas, tá? A gente teve um cliente que soltou 4 placas e as placas saíram voando, atingiram 4 casas. Sorte que não atingiu ninguém, que não causou nenhum dano, né, físico, né? Foi só dano material simples, assim, para
Basicamente, num dia a gente conseguiu resolver todos os problemas que, enfim, caiu em cima de telhado, bateu no muro. Então a gente conseguiu no mesmo dia resolver tudo, mas foi uma situação extrema. O nosso cliente ele entendeu o que aconteceu. A gente no mesmo momento se colocou solícito para poder ajudar. Então, assim, tem uma diferença de atitude aí também, né? Lógico. E é isso, né? Bola para frente. O sistema já estava fora de garantia de instalação. O cliente ele vai ter que comprar, enfim, né, novas placas ali para poder voltar a ter o sistema completo, né? E é isso aí, bola para frente, né? E a outra situação, basicamente, só soltou um painel, mas ele ficou no lugar, e aí a gente teve que só fazer refazer a conexão certinho ali, né? Colocar na estrutura e não teve maiores problemas. Depois eu vou mostrar essas fotos aí. Mas nessa primeira situação, o que aconteceu, assim, o vento foi tão forte que entrou por baixo do painel, chegou a estufar para fora o painel antes de sair da estrutura. Assim, o painel estava preso na estrutura, o painel foi amassado na estrutura e aí ele saiu, ele cedeu e voou uma distância longa, assim, uns 40 metros, assim, pelo menos. Então, enfim, né? Muito bem. Deixa eu ver onde que eu estava. Sim, a parte da infraestrutura, fechamos aqui. Mas é importante ver essas questões de reforço de estrutura do telhado, porque isso aqui pode causar um impacto muito forte. Se você não tem o respaldo, pode levar um processo muito forte aqui. Muito forte mesmo, assim. O cara vai cobrar de você não só a reconstrução do barracão, ou, enfim, e se você causar algum dano físico a alguém, provavelmente você vai ter um processo também, processo civil, eu acho, de danos. Nessa situação, como você está mexendo com uma coisa que pode ser bastante complicada, né, e que às vezes a gente não tem um conhecimento profundo, aí deveria ter um laudo ou não sei, algum documento que você entrasse se isentasse da parte do telhado, né? É possível fazer isso? Sim, ou seja, contratar um engenheiro civil para que ele coloque lá o chamego dele, se responsabilizando sobre a questão do cálculo da estrutura que vai ser colocada a mais no telhado que estão lá. Com certeza, você tem que fazer isso. Contrata um engenheiro civil, contrata um cara que mexe com estrutura, passa toda a questão de peso, distribuição. Se não tem projeto da estrutura, às vezes do galpão, por exemplo, o cara tem que fazer uma visita em loco e, sei lá, analisar toda a situação e escrever um laudo. Falei assim, ó, suporta nessas condições, até uma condição de vento tal. Então ele determina também as condições, assim, de suportabilidade daquele sistema em determinadas condições. Ele vai falar assim, olha... que se o laudo for negativo, aí o cliente vai ter que decidir, né? Exatamente. Só que você não vai instalar alguma coisa que depois vai te dar um trabalho, né? Então é melhor, às vezes, não, se o laudo for negativo, você fala assim, ou você arruma ou não tem telhado, ou não tem painel, né? Exatamente. Assim, se o laudo for negativo, você tem que abrir, tem que dar solução para o teu cliente. E o que acontece nesse momento, assim, ó, tem que fazer um reforço no teu telhado, ou não dá para instalar no teu telhado, que pode ser que tenha o risco de ceder, entendeu? Então, o engenheiro civil, ele vai te dar esse respaldo, e se o cliente for um bom cliente, e aí entra uma questão de avaliação também, porque nem sempre toda oportunidade, ela é um bom negócio, entendeu? E isso serve para todos os modelos de negócio de qualquer coisa no mundo, né? É muito sedutor você entrar nessa de, vou bater o preço do concorrente e tudo mais, e o cliente é aquele cliente agressivo que quer preço, ele quer que você venda sem nota fiscal, ele quer que você faça uns cambalachos lá para você poder ter o sistema, mas na hora que dá problema, ele vai vir em cima de você. Então, assim, tem que ter o respaldo do engenheiro civil aqui nesse caso, né? E se o cara der um laudo
dizendo que, ó, não aguenta, a estrutura não vai aguentar o peso, porque não é só o peso do painel, tem solicitação do vento, tem chuvas torrenciais, então a lâmina de água numa chuva torrencial, ela forma um peso em cima do telhado, então será que essa estrutura com uma chuva torrencial, mais o peso do painel e mais vento vai suportar? Então, assim, o engenheiro civil, ele sabe calcular essas coisas, né? Então, assim, se ele der um laudo e falar assim, olha, dentro dessas condições aqui de chuva, com ventos até 80 km por hora, aguenta. Beleza, então essa é a condição de instalação que suporta. Caso, por exemplo, né, com esse laudo em mãos, aí aconteceu esses ventos acima de 80 km por hora e o sistema veio abaixo, foi danificado, pelo menos em relação à condição normal ali que o engenheiro civil estabeleceu, né, ok, então o sistema estava perfeito, então provavelmente você vai conseguir pelo menos se defender, né? Agora, lógico que o engenheiro civil ele não vai fazer o seguinte, não, numa condição de vento de 40 km por hora tá ok, e 50 km por hora já vai cair tudo, né? Não, ele vai partir de informações, assim, de dados reais mesmo, né, da condição normal, assim, ó, aqui nessa região o vento máximo é tanto, então ele pega isso numa base meteorológica e ele coloca isso no laudo, entendeu? Se extrapolar, aí é uma condição atípica mesmo, entendeu? Mas tem que ter o laudo na mão. E aí, se o cliente ele não quiser fazer o reforço no telhado, ele não quiser trocar a estrutura do telhado, é melhor você não atender esse cliente. Então... E aí você tem que perguntar para o seu cliente, falar assim, olha, você está entendendo que tem essa condição, isso aqui é perigoso e tudo mais, o que você acha, né? Às vezes você tem que deixar o próprio cliente responder isso, entendeu? Porque se ele perguntar para você e de repente você falar que não, ele levar essa negativa, ele vai para o outro concorrente lá. Mas mesmo que ele feche com outro concorrente, aí é uma questão de segurança, né? O cliente mesmo pode ter dano, né? Enfim, aí tem que avaliar, é uma questão mais de negócio, né? A gente não atende esse tipo de cliente, não. Que quer fazer coisa na louca, quer fazer cambalacho, quer fazer sem nota fiscal, quer colocar com qualquer tipo de estrutura, a gente não atende. Mas, enfim. Em relação à conexão... Professor. Oi, pode falar. Só uma questão, então, geralmente nas instalações mais residenciais, assim, tem sido comentado que até não se costuma fazer tanto laudos de telhado ou contratar, mas caberia algum tipo de menção contratual de que o proprietário, estou assumindo então que as condições estão possibilitando a instalação, alguma coisa assim que isente o instalador da empresa. Bom, você pode colocar isso no contrato, né? Daí assim, vai basicamente é uma boa opção de defesa, assim, né, para você. Agora, assim, vai depender também do que o cliente vai achar dessas cláusulas, né? Então tem que... Eu acho que é algo até de bom senso, né? Não me parece ser algo muito assim fora do comum. O pessoal da empresa de instalação solar chegar pro proprietário e falar, olha, você quer acrescer um custo e colocar todo o laudo civil aqui, se estruturar em cima do teu telhado, ou ok, você quer, vamos colocar aqui que você está dizendo que ele que suporta, né? Não sei se eu me fiz Não, eu entendi. Numa residência, eu acho que é um caso, né? Agora, por exemplo, num galpão, cara, assim, em algo assim que pode realmente dar um dano financeiro ali, né? Ou lucro cessante e tudo mais, assim, aí você tem que falar pro cara, ó, você tem que fazer. Não é uma questão assim, você não pode deixar a cargo do cliente, ele não é entendido tecnicamente, ele não é engenheiro, ou enfim, muitas vezes ele não vai ter essa capacidade de decidir, apesar de ele ser o dono do negócio, falar assim, não, eu não quero que faça um laudo de estrutura e quero que instale assim mesmo, e vamos ver o que dá, entendeu? Você não pode correr esse risco, né? Você tem que colocar, você tem que fazer. E se o cara não quiser fazer, ele não é o seu cliente, né? Tem que pensar que assim... Assim, no fim das contas é um risco, no meu entendimento,
que de qualquer forma o instalador, não necessariamente o instalador ali na hora, mas tipo, a empresa em si, ela está assumindo porque é uma avaliação. Tá conseguindo entender direito o som aqui? Tá funcionando? Tô, pode falar. Tá. Então, assim, de toda forma vai estar, nós, por exemplo, engenheiros eletricistas, a maioria, você vai chegar lá, tudo bem, a gente tem uma noção, assim, o telhado, madeiramento, aparentemente, tá ok, mas você está assumindo já, de toda forma, um certo risco ali naquela estrutura. Sim, assim, para uma residência, cara, é difícil você assumir toda a responsabilidade, por exemplo, se vai entrar água, não vai entrar, por exemplo, né? Por exemplo. Mas aí você assume o risco, você não vai contratar um engenheiro civil para analisar o telhado de telha cerâmica, assim, você, no seu entendimento sobre telhado, é bom você sempre ler um pouco, né, lógico, você se inteirar sobre os tipos de telhado, como é que funciona o escoamento de água, enfim, porque você vai se garantir, porque ali, nesse caso, você não vai contratar um engenheiro civil porque é muito caro, né, é você, e se der vazamento, é você que tem que resolver, né, então é diferente, são situações diferentes. Agora, se causa risco, se tem possibilidade de causar algum risco maior, dano material, dano físico, não só para o cliente em si, mas na região em volta. Então, por exemplo, a gente já instalou sistema fotovoltaico em prédios, sei lá, de 20 andares, por exemplo, com estrutura com ângulo, né? Então, assim, putz, uma semana pelo menos sem dormir, assim, será que vai aguentar? Será que o vento vai bater e não vai derrubar tudo? Não sabe, entendeu? Então, assim, a gente contrata lá engenheiro civil e tudo mais para poder se garantir, né, cara? E assim, o bom cliente, ele entende que isso é importante, porque isso é segurança, né? Agora, o cliente que não tá nem aí para segurança, ele não é um bom cliente, tem que ficar com o pé atrás. Às vezes é melhor você não fazer do que você ganhar uma dor de cabeça depois, entendeu? Sim. Mas eu entendo que a gente está fazendo qualquer modificação nas características originais, nós estaremos assumindo a responsabilidade por tudo que acontece ali, né? Inclusive civil criminal, se aquilo sair, se desabar ou se, né, ou por vento sair voando, a responsabilidade é de quem instalou, porque a gente, querendo ou não, modificou a condição original daquele telhado. Exato. Vai cair sobre você. Agora, assim, o que você poder colocar ali para garantir o teu respaldo jurídico, né? Se você fez dentro da norma, se você previu uma solicitação de força específica, vento, carga, se você usou as condições normais para definir o teu projeto, você está amparado tecnicamente. E tudo aquilo que aconteça fora dessas condições são adversidades que podem causar danos, né? Entendeu? Mas pode ser que mesmo assim você tenha que assim, vai ser responsabilizado por alguma coisa. Isso é fato. O que o Fernando comentou ali é fato. Na hora que dá problema, o cara vem em cima de você e se, enfim, pior for a situação, machucar alguém ou vir a matar alguém, cara, aí a coisa muda totalmente de figura, entendeu? Aí talvez não tenha... A alteração do projeto original, né? Projetou aquela estrutura originalmente, né? Então, ele está assumindo isso, de qualquer forma. A partir do momento que você não contrata alguém para validar aquela solução, o risco é seu, né? Você está instalando sem autorização. E aí tem outra coisa, assim, às vezes o cara fez o barracão, ele não tem projeto do barracão, entendeu? Tem muita gente que faz barracão aí com os caras, assim, qualquer. Vai fazendo aí e tal, e você vai encontrar muito disso. O cara não tem projeto, não calculou nada, entendeu? E aí? Então, enfim. É um risco. Tá? Tem que mitigar os riscos aí, porque numa dessa pode vir a falência, entendeu? Tranquilamente, arrumar um problema pro resto da vida. Bom, vamos lá, pessoal, eu vou dar continuidade aqui. As perguntas, de repente, vamos deixar mais para a hora do intervalo, só para não perder a linha aqui. Eu sei que é bem importante e tem muitos pontos aqui que são da discussões bem acaloradas. Esse aqui é um bem interessante, haja visto o que aconteceu essa semana, né? Do vendaval aí. Mas vamos lá. Sobre a questão da conexão do cliente com a concessionária, então aqui já é interessante verificar se vai precisar de aumento de carga,
se precisa fazer alteração do padrão de entrada, se a potência está abaixo da demanda contratada, de repente o cara vai querer contratar mais demanda ou não. Vai limitar na demanda mesmo e vamos gerar aquilo que der para poder abater. Por que isso aqui tem que ser visto? Né? Eu mostrei alguns exemplos lá, um exemplo do mercado que, por mais que estava lá a entrada de energia com o lacre da Copel, ela estava fora da norma. Alguém lacrou ou a norma mudou nesse meio tempo e foi necessário refazer toda a entrada de energia e não foi previsto, né? Então é difícil, quando você analisa um projeto de sistema fotovoltaico, assim, puxa, eu preciso ter uma equipe multidisciplinar para poder garantir todos os lados, né? E às vezes esse é o problema que fica evidenciado, né? Mas, assim, pelo menos os de elétrica você tem que ter uma pequena noção, assim, da parte de entrada de energia. Pode ser que você tenha que fazer alguma coisa. De repente, da parte civil, de repente você não precisa ter um engenheiro civil contratado, mas você vai ter uma parceria com um engenheiro civil, com uma empresa lá, que você vai contratar o cara por hora para você poder, o cara emitir um laudo para garantir você que a estrutura está ok. Então é nesse sentido, de repente você não precisa ter um cara que é especialista em entrada de serviço, mas você contrata um eletricista que tem experiência em entrada de serviço para ele poder analisar, isso aqui está dentro do padrão ou não. Então, assim, vai fazendo parcerias aqui para você poder completar, né, assim, essa necessidade multidisciplinar que você precisa para executar um projeto desse, entendeu? Não estou falando que você precisa disso para todos os projetos, né? Geralmente no projeto residencial é tudo muito mais tranquilo, se você seguir as orientações dos fabricantes, né, respeitar os limites de operação do inversor, painel, instalar a estrutura da maneira correta, enfim, respeitar as normas, você não vai ter problema nenhum, né? Mas em projetos maiores, coisas podem sair do controle, é isso que eu estou querendo dizer. Coisas assim, fora o fotovoltaico em si, você acaba influenciando em outras partes aí do projeto, né? Bom, você tem que verificar também a disponibilidade de equipamentos com o distribuidor. Não adianta você, por exemplo, aqui, nessa potência de pico necessária, você já fala assim, eu vou usar um painel, por exemplo, né? O cara determinou a potência necessária, aí ele verificou que não tem área suficiente, existem os obstáculos que acabam limitando a área útil, aí a pessoa vai lá e fala assim, não, eu vou usar um painel de 445 watts, porque ela viu na feira ou entrou no site do fabricante e viu que tinha esse painel super eficiente. Aí, beleza, o cara fez todo o projeto com esse painel, e aí chega na hora de comprar, esse painel não tem no mercado brasileiro. Então, assim, é muito importante nessa etapa você verificar o que tem disponível no mercado, pelo menos nesse momento aqui, né? Qual que é o módulo que está sendo vendido, quais são as opções que a gente tem. Para cada distribuidor você vai ter diferentes tipos de equipamento, então, de repente, pegar 3 distribuidores e verificar as três possibilidades de sistema que podem ser composto aqui para poder atender essa necessidade. Então é bem importante você verificar o que tem disponível no mercado, tá? Parte de insumos de infra CC, string box, vai precisar de string box qual tipo? Uma entrada, uma saída, duas entradas, duas saídas, ou N entradas, uma saída só. Vai precisar de uma combiner box, se for um sistema grande. E aí aqui você já precisa de um outro tipo de string box aqui, uma coisa um pouco mais sofisticada, que é basicamente uma caixa onde você vai fazer a configuração dos arranjos ali, série paralelo, né, vai paralelar tudo na combiner box e vai seguir com um cabo maior para o local onde está o inversor, por exemplo. Essa combiner box é muito utilizada em usina, em sistemas maiores aí, né, no caso da UFPR tem combiner box, por exemplo. Conector MC4, cabo, vai precisar de transformador, tem transformador disponível que você precisa, porque, por exemplo, tem inversor que é 380 fase, beleza. Aí é fácil de você encontrar transformador, tem a rodo. Mas tem inversores que operam em 480 volts, ou até tensões maiores, aí você vai precisar mandar fazer esse transformador, de repente, não sei. Então é bom ter um ponto de atenção aqui, né?
Quadro CA, vai precisar de um quadro novo, tem que cotar esse quadro. A parte de proteção, aqui pode ser muito caro, entendeu? Então tem que verificar isso. Você não vai encontrar todos os itens que estão aqui de um único distribuidor, evidentemente, né? A parte de módulos, até aqui a infra CC, provavelmente em distribuidor de solar você vai encontrar tudo. Mas algumas coisas aqui de infra CA são outros tipos de distribuidor. De repente é um distribuidor de material elétrico convencional, né? Onde você vai achar isso aqui, fabricante de transformador, enfim. Aí entra pode entrar em outro mundo, né? Que não é só o distribuidor que vai atender. Muitos distribuidores já têm transformador, né? Tipo, já vende, né? Porque o inversor que ele trabalha para potências maiores exige o transformador. Então, o cara disponibiliza lá para você, tá? Aí pode ser que tenha alguma coisa de aterramento que você tenha que providenciar e insumos para SPDA também. Bom, verificado todos esses pontos aqui, né? Ou parte deles, dependendo do tipo de projeto que você está lidando, vamos para a parte de simulação. Né? E aí na simulação, você pode fazer de várias maneiras aqui. O importante, pessoal, aqui é que a simulação ajude a validar a concepção do projeto, entendeu? Tanto em termos técnicos, né? Do arranjo físico dos painéis, enfim, de conseguir atender eletricamente os limites do inversor até a conexão com a rede, ela ser ok, né? Tem que ter um transformador, tem que ter proteção. Então, assim, o legal aqui é você dar um cálculo um pouco mais profundo, um dimensionamento um pouco mais no detalhe, né? Você pode fazer manualmente, então, o dimensionamento dos arranjos, verificação dos limites do inversor, igual a gente já fez, mas geralmente em planilha, se você quiser fazer, você vai fazer basicamente o cálculo de payback, você vai pegar o resultado de geração que venha de um software de simulação, por exemplo, e vai usar esses dados para você poder gerar o cálculo de payback para você apresentar para o seu cliente, né? Enfim, nós temos uma ferramenta de planilha que a gente já entra com as informações de consumo ou potência e ele faz uma simulação considerando dados da região, né, de radiação, enfim. A gente construiu essa ferramenta, né, na planilha porque facilita no dia a dia, né. Mas existem softwares que conseguem fazer toda essa análise, inclusive, e até alguns que geram a proposta para você, ou quase gera a proposta para você, que você pode utilizar e que, enfim, aí vai fazer parte do processo de cada empresa aí, né? Você pode usar outras ferramentas de software para poder determinar o arranjo físico dos módulos ou a alocação, né, deles. Por exemplo, em alguns momentos, a gente utiliza o SketchUp, que é do Google, né, um software para desenho 3D, que é muito fácil de desenhar qualquer coisa nele, muito rápido também. Então, a gente já consegue fazer uma verificação do espaço, se realmente vai conseguir acomodar todos os painéis no telhado, consegue ter uma ideia do caminho, das sombras, dos obstáculos, e aí a gente já consegue delimitar áreas onde não podem ser colocados os painéis, por exemplo. Pode dar uma ideia de alocação de infra, como é muito simples de você fazer um desenho, você pode desenhar a edificação, colocar lá o inversor, ver se vai ficar legal, ou até mesmo para você poder fazer um croquis e apresentar para o seu cliente, falar assim, olha, vai ficar assim, ó, o painel vai ficar assim no teu telhado, na sua cobertura. São coisas que você pode agregar no seu projeto e acaba enriquecendo, enfim, para o seu cliente, né, a experiência de contratação ou, enfim, da compra no sistema fotovoltaico, né, e também para a sua equipe técnica dar uma visão também, ó, tem que ficar assim, ó, é assim que tem que ser o sistema. Então, às vezes no SketchUp você consegue fazer algumas coisas interessantes aí, para complementar o projeto.
E aí a gente vai falar de algumas ferramentas de software hoje, então a partir de agora, né, na verdade. Então, existem alguns tipos aqui de plataformas para você fazer o dimensionamento, né? Tem plataforma web já de distribuidores, de sistemas fotovoltaicos, que logicamente ele vai fazer uma simulação um pouco mais simples, né? Ele não vai dar tantas opções em relação a desenho 3D, a orientação, entrar com informação de radiação, enfim. Tá? Existem plataformas web de fabricantes, a gente já viu na aula passada 2 aí, né? Do SolarEdge aí, e eu não sei se a gente chegou a ver o da Fronius, mas eu sei que alguém mandou depois na sequência aqui. Deixa eu ver quem que foi, inclusive. Pode se acusar aí. Eu sei que alguém colaborou aqui. Foi o Thiago. O Thiago mandou. Thiago Kirten, que mandou da Fronius, né? Cada qual tem o seu jeitinho, né, de você executar aqui. Depois a gente pode dar uma brincada. E aí você tem os softwares profissionais. Existem uma infinidade de softwares, tá? Milhares de softwares, assim. Mas o principal, o mais utilizado no mundo é esse Aurora Solar, tá? Deixa eu ver aqui, só vou entrar no site. Esse é o mais utilizado no mundo. Não quer dizer que é o mais conhecido no Brasil. Mas esse aqui é o mais utilizado no mundo, tá? Ele é bem similar em termos de design e de questões de... por exemplo, ele mostra para você aonde que o Sol ele tem maior intensidade numa cobertura, ele tem essa possibilidade de você fazer um desenho 3D. Ele é muito similar à ferramenta da SolarEdge nesse aspecto, assim, né? Ela vai ser um pouco melhor para você desenhar essas edificações, né? Porque no software da SolarEdge você tem algumas limitações. Eu vou depois mostrar um projeto do PVSys ali que, por exemplo, a gente não conseguiu fazer na simulação da SolarEdge, porque tinha painel na parede, entendeu? Era uma edificação onde um dos painéis estariam na envoltória. Então, assim, a gente não conseguiu simular. A gente vai ter que passar para eles simularem lá. Só no PVSys que a gente conseguiu, mas no software deles não dá. Então, assim, alguns softwares vão demonstrar algumas limitações ou até mesmo algumas dificuldades. O mais famoso que a gente conhece, pelo menos aqui no Brasil, assim, que eu escuto todo mundo comentar e conversar, é o PVSys. A gente usa também, né? A gente usa a versão antiga, quando a gente começou a trabalhar lá, era a versão 5, a gente usa até hoje. Como é um software matemático, então, assim, não tem problema, a gente consegue utilizar ele tranquilamente, né? Se eu não me engano, você consegue baixar um demo da versão que tá lá, acho que é a versão 7. Então aqui você pode baixar aqui um demo aqui, depois se vocês quiserem, tem outras versões também. A gente usa essa versão 5 aqui, ó, a versão mais antiga. É um software meio tosco, assim, parece que ele foi feito para Windows 95, assim, a interface dele não é muito amigável, mas ele é um software muito robusto, tá? Mas enfim. E tem o PVSol, que o pessoal também trabalha aqui no Brasil, assim. O PVSol, eu vou ser bem sincero, assim, eu tenho dificuldades de utilizar ele, mas ele em tese, ele foi feito para ser algo um pouco mais fácil, assim, né, em termos de design em 3D, só que ele não é muito user-friendly, assim, ele não... Então, assim, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, mas ele não é muito user-friendly, não, assim, eu tenho dificuldades de mexer no PVSol, principalmente quando você precisa fazer os desenhos em 3D, que é uma das características que ele enaltece quando, enfim, no processo de decisão, que qual software que eu vou utilizar, ele fala assim, não, o meu tem 3D e é facinho de fazer e tal, eu não acho que é. Eu não acho que é muito, muito lógico, não. Prefiro até o do PVSys, que é
que é bem mais tosco de fazer. O melhor de todos os desenhos 3D, se você puder utilizar, eu acho que é o da SolarEdge aqui, que ele consegue pegar, inclusive, do 3D do Google, assim, você consegue fazer a colocação dos painéis ali, né? Deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui, que eu acabei esquecendo nesse processo todo aqui do dimensionamento, né? Por que o mapa mental ele é interessante para guiar vocês, inclusive na hora de fazer o projeto? A gente faz uso de uma ferramenta chamada Bittrex para poder gerenciar. A gente usa um CRM, né? É um CRM, na verdade. Só que ele é um CRM bem interessante. Ele é gratuito, né? Ele é um freemium, vamos supor assim. E o freemium dele ele é um freemium, assim, que tem muitas funcionalidades, entendeu? Ele não é um freemium capado, né? Freemium é o seguinte, para quem não sabe, é um aplicativo ou um programa que tem uma versão gratuita para você testar. Se você quiser, de repente, aprofundar, tipo, de repente tem limitação de número de usuários, ou coisas que você pode fazer, né? Enfim, tipo, o freemium é isso, né? Ele dá uma experiência para você e se de repente você gostar, você vai pagar, uma versão premium, né? Paga, né? Para você ter acesso a mais funções do programa, entendeu? Só que esse aqui é um freemium que ele realmente tem muitas possibilidades aqui, né? Entre elas, por exemplo, uma possibilidade de você controlar projetos, né? A gente determinou aqui algumas etapas de projeto num Kanban. Então, primeiro aqui seria tipo, coleta de dados do sistema fotovoltaico, daí vai para uma etapa de documentação da Copel, cadastro e envio no sistema da Copel, lá que é o PIL, né, Projetos Elétricos Web, programa lá. Depois vai para a parte de compras do sistema fotovoltaico, dos insumos, depois execução, depois etapa de comissionamento e teste, vistoria e aí conclusão, né. A gente implementou no CRM, a gente implementou faz poucas semanas, então a gente está com poucos projetos aqui, porque a gente está testando, a gente está validando, né. Dentro de cada projeto aqui de solar, eu vou abrir aqui do Alexandre Sared, aqui, nosso cliente residencial. Então, assim, tem várias etapas aqui dentro, né, conforme a gente vai completando essas etapas, a gente vai passando ali no Kanban, né. Algumas etapas, elas podem ocorrer de forma concomitante, mas, assim, a posição onde ele fica no Kanban é a posição onde uma etapa crucial necessária não foi completada. Algumas etapas, elas não existem para tipos determinados de clientes, por exemplo, aqui, nesse caso, esse cliente não tem autoconsumo remoto, não tem compensação de energia em outra unidade consumidora, então não foi feito nada, por isso que ele não está ativo aqui. Não vai precisar fazer aumento de carga, então, assim, dá uma visão, assim, geral de todas as etapas que você tem que cumprir, tipo um checklist gigante, né, segmentado aqui por etapas. E qual que foi a necessidade disso, né, a gente controlava os projetos com planilha, tipo, fazia ficha de execução e tudo mais, e aí a gente viu uma necessidade de acompanhar isso tudo via software, né? Só que a gente tinha uma dificuldade de que, assim, vamos fazer tudo em project. O project, para esse tipo de projeto, que não é um projeto grande, que justifique usar uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos, acaba sendo oneroso demais, né? Tem que ter uma pessoa só para ficar mexendo no project e atualizando informação de projeto. Então acabou que essa ferramenta aqui, aparentemente, está se tornando bem útil no dia a dia, né? A gente fez um modelo, basicamente esse modelo tem todas as etapas ali, e quando a gente precisa criar um novo projeto, a gente só copia esse modelo e preenche com as informações. E aí aqui a gente já consegue atribuir as tarefas para cada pessoa, né? Então, fulano de tal, veja a compra do equipamento X, cote tal coisa. Enfim, então, quando a pessoa lá abre a ferramenta dela, né, abre a janela dela desse programa, ela consegue ter uma lista de tarefas e agendado já, né, numa ordem cronológica do que ela tem que fazer, do que ela é responsável para fazer, né. Então, assim, a gente saiu de um mapa mental
né, que a gente viu assim, qual que seria a sequência lógica para a nossa empresa de execução, né, de projeto, e a gente inseriu isso numa ferramenta, tipo, dentro de um CRM aqui, assim, né, vamos supor. Nesse caso aqui, esse CRM específico, ele tem esse módulo de projeto, assim, mais simples, que atende a nossa necessidade, né. Aí existem outras ferramentas que também funcionam de forma similar, assim, com pipeline, né, onde você pode criar as etapas. Você tem, tipo, o Trello, de repente, tem pessoas que têm mais facilidade com o Trello para poder, enfim, gerenciar projetos e tudo mais, pode usar também. Qualquer ferramenta que você venha utilizar para garantir maior qualidade de entrega, né, dos teus projetos, e que você consiga rastrear as informações, atribuir tarefa e tudo mais, melhor o sucesso aqui, né, e a experiência do cliente, e, enfim, né, tudo vem na sequência aqui, tá? Muito bem, visto isso, eu queria mostrar para vocês. Agora a gente vai mexer com os softwares de simulação. Vamos abrir aqui primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui sei lá, ferramenta de simulação web aqui. Ferramenta simulador portal solar. Vou pegar O senhor depois coloca esses links para nós lá, desses softwares? Desse aqui, por exemplo, do Bittrex? Coloco, cara. Deixa eu... Bittrex. Eu vou colocar já, porque grande chance de eu esquecer. Então, vamos colocar aqui. Obrigado. Então, CRM com módulo de projeto. CRM gratuito. Opa. Módulo e projeto. Assim, como toda ferramenta freemium, assim, né, você tem que mexer um bocado nela, tá? Demorou uns 2 anos, assim, para realmente aderir à ferramenta totalmente, assim, porque sempre tinham dificuldades para poder mexer e tudo mais. Mas entendido como é que funciona, gasta umas horinhas ali, você vê que tem um grande potencial de te ajudar no dia a dia, tá bom? Aí tem o Trello também, né? O Trello é mais famoso, daí o pessoal pode procurar aí, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que eu estava? Assim, simulador Portal Solar. Vamos pegar aqui um simulador qualquer. Portal Solar é um site que originalmente ele reunia informações assim de leads, oportunidades. Ele juntava o cliente que queria comprar painel fotovoltaico ou sistema fotovoltaico com as empresas que queriam prestar serviços, né? Então ele começou assim, lá no passado, né? E depois acabou virando uma plataforma também comercial, né? De venda de produtos, de sei lá, um tipo de como é que é o nome? Marketplace, assim, né? Aqui, ó, você pode cadastrar aqui, enfim, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos colocar aqui o nome completo, vamos colocar todas as minhas informações aqui. Só para mostrar para vocês. Geralmente tem sempre o mesmo formato, né? Gasto mensal, conta de luz aqui, vamos colocar aqui uns R$300. Ó, ele vai te dar lá uma simulação, ó, para você nesse CEP, você vai precisar de uma potência de 4,49 kW-pico, uma área de 36 metros quadrados, 13 painéis de 345 watts. Ele já vai te dar, tipo, ele já vai te fazer esse cálculo aqui, ó, simples aqui, ó, tipo assim, da potência de pico necessária, entendeu? Ele até dá uma especificação de módulo para você ali, né? E aí a economia anual, ele já te dá algumas informações, né? Produção mensal. Engraçado assim, ó, que eu coloquei... coloquei o valor de conta de energia, né? Eu coloquei R$300 aqui. Aí ele me deu um sistema que tá me gerando um pouco mais do que eu preciso aqui, né? Mas enfim, porque ele não considerou
o mínimo da Copel aqui, né? O consumo mínimo, tá? Mas enfim, ele já te dá uma ideia do valor, inclusive, que você vai pagar, né? Se você quiser, você pode aqui solicitar um orçamento grátis. Você pode simular de novo. Vamos ver aqui, vou colocar um orçamento. Vou pedir um orçamento aqui. Putz, não tem telefone fixo. Vou colocar aqui. Depois eu mando isso aqui para vocês daí. Vou colocar aqui que é residência. Ó, depois eu mando para vocês daí para ver o que deu. Isso aqui eu não fiz ainda. Tá? E no site deles, você vai ter lá a loja, né? Aqui, ó, você tem os sistemas, os kits que você pode comprar. Então, como se fosse um distribuidor de equipamento solar, né? Você consegue, enfim, ter uma ideia dos kits, do que vem num kit, por exemplo. Vamos abrir um kit aqui, ó, um kit de 3.24 kW, ó. Então, o que vem nesse kit, por exemplo, né? Cadê aqui? Tem uma lista aqui, ó. Então, a lista de materiais, isso aqui são materiais só da parte do fotovoltaico, né? Pode ser que para fazer a instalação como um todo você precise de outros materiais de infra de elétrica, né? Mas o que tem nesse kit? Tem 8 painéis de 405 watts da Trina, tem um inversor solar monofásico 220 da Goodwee, que é um chinês que faz OEM para várias empresas também, tá? É inversor chinês. Protetor de surto CC, parte de proteção CA, vem aqui dois conectores MC4, vem 25 metros de cabo preto e cabo vermelho de 6 milímetros solar, né, cabo CC. Vem o disjuntor CA também, ó, já vem a parte de CA aqui, alguma coisa já vem. Quadro de distribuição CC, que seria o string box, provavelmente, e estrutura para telhado metálico. E aqui é modular essa estrutura, né? Uma estrutura de telhado para 4 módulos em retrato, né? Então vem 2 dessas estruturas aqui, que são 8 painéis, né? Então é um negócio bem simples assim, é um kit, um produto de prateleira para 8 módulos, né? Ok? Muito bem. Enfim, aí tem sistema de monitoramento, ele vai explicar, enfim, o sistema aqui como um todo. Então, veja só, é uma ferramenta que você consegue ter um dimensionamento básico do teu sistema, então, de repente, para um residencial serve, entendeu? Vai te dar uma ideia de preço e ainda é uma loja virtual para você fazer a compra dos equipamentos. Então, assim, ele te dá basicamente tudo que você precisa para você começar o teu negócio de solar aqui para residência, pelo menos, né? Você pode se cadastrar aqui como instalador e tudo mais e, enfim, comprar deles aqui, né? Na verdade, não necessariamente eles que vendem todo o sistema, mas porque eles vendem sistema também, tipo, da Aldo aqui, pelo menos vendiam, agora eu não sei como é que tá. De outras empresas também, como se fosse um marketplace mesmo, tá? E é isso aí. Eu acho que até a parte de homologação eles fazem alguma coisa. Instalação e homologação dos painéis. Vamos ver aqui. Caso você ainda não tenha uma empresa especialista responsável, não se preocupe. O Portal Solar te ajuda com tudo. Somos a maior revenda de equipamentos de energia solar do Brasil e possuímos uma rede de mais de 13 mil empresas instaladoras parceiras. Não, daí ele vai linkar a empresa instaladora. Se você é instalador, você que tem que fazer a parte da homologação. Enfim, isso aqui é um simulador, tá? Tem outro simulador. Simulador, se você colocar na internet, simulador fotovoltaico, vai encontrar vários aqui. Então, esse aqui da Blue Sol, de outra empresa, né? Tem da Neo Solar também, outra empresa de venda. Tinha o da América do Sol, mas não tá funcionando. Fui ver ontem, não tá funcionando. América do Sol, eu acho que eu já comentei, é um site onde vocês vão encontrar muita informação sobre sistema fotovoltaico, tá? Tá. Então, por exemplo, da Blue Sol, mesmo esquema. Você coloca o estado, coloca a cidade, o interesse residencial, comercial, agro, o valor que você paga pela energia, e aí você vai ter que preencher um cadastrinho lá para ele te mandar uma simulação, entendeu?
esse cara aqui é revenda mesmo de sistema fotovoltaico, uma empresa que instala, né, uma bem famosa, inclusive, né. E aqui a maneira, por exemplo, o simulador é um ponto de contato da empresa com o cliente, né, onde ele capta contato para poder explorar e transformar isso numa oportunidade de negócio, entendeu? Então, para muitas empresas, um simulador no site é o ponto de contato que ele vai iniciar com um possível cliente, entendeu? Então, anel solar, mesma coisa. Da anel solar aqui não precisa fazer cadastro nenhum, assim, né? Você só vai escolher aqui, por exemplo, local possui acesso à rede elétrica? Sim, beleza. Estado, vamos preencher mais um aqui, ó. Paraná, cidade Curitiba. Vamos mudar um pouco aqui, vamos dizer que é empresa. Fornecedor de energia. Copel. Será que não tá deixando preencher. Vamos ver aqui. Tarifa com imposto. Vamos deixar essa aqui mesmo. E aqui, quanto que você paga de energia por mês? Bom, eu sou uma empresa e eu pago, sei lá, em torno de R$5.000, vamos supor. Quase aqui. Aí clica aqui no resultado. Daí ele vai dar para você aqui, ó, estimativa de investimento nesse sistema, economia mensal de quase do valor, né, que eu coloquei ali, mas basicamente. Acumulado em 30 anos, em tese em 30 anos, aqui eu teria uma economia de 5 milhões, quase 5 milhões e 400 mil. As equivalências, assim, em termos ambientais, né, redução de emissão de dióxido de carbono na atmosfera, enfim, outras coisas. E a potência do meu sistema aqui, tá? Bom, de cara aqui, ó, meus queridos, vamos fazer uma conta besta aqui, ó. Vamos dividir ali o valor mínimo que ele colocou ali, 455 mil pela potência de pico, 66,87. Tá me dando um valor, assim, razoavelmente alto aqui, né? Tipo, isso aqui seria ele instalado, né? Então, nesse caso específico, cada plataforma de simulação web te dá um valor, né? Então aqui, ó, tá me dando... Aqui eu posso dizer que é um indicador, tá? Quando eu divido o valor do investimento pelo valor da potência de pico em quilowatt, eu vou ter um valor aqui em reais por watt, né? Do custo do sistema implantado, entendeu? Então, nesse caso aqui, cada watt que eu estou instalando no telhado, né, da minha empresa, está custando R$ 6,80, tá? Se a gente pegar aqui o da... Putz, eu fechei? Eu acho que eu fechei o do portal solar, né? Mas é um cavalo. Tá, vamos voltar ali no portal solar. E aí vamos comparar solar simulador. Vamos comparar o mesmo sistema aqui, só para você ter uma ideia de diferença de preço. Tá. De novo. 10, 470. Vamos colocar aqui R$5.000. Ó, aqui, ó, nesse simulador, ele deu uma potência de pico um pouco maior, tá? E, evidentemente, ele deu uma geração um pouco maior. Essa simulação aqui, ela tá um pouco conservadora, então tá gerando um pouco mais. Só que, ó, o investimento. Eu tô colocando uma potência maior e o investimento que ele me dá aqui, a faixa de investimento, é de 224 mil a 251 mil aqui, né? Se eu for comparar diretamente aqui com o pessoal da Anel Solar, aqui eu tô colocando um sistema menor e um valor extremamente caro, né? Então, se a gente for fazer o mesmo cálculo, o mesmo indicador aqui, né? Então, vamos dividir a potência de pico aqui, aliás, o valor total. Vamos pegar até o valor máximo aqui, ó. 250 mil divididos... Vou colocar 252 aqui, 251. 251 mil divididos por 74
2,52 kW. Por que eu não divido o número completo, né? Tipo, 251 mil mesmo por 74? Porque o quilowatt está multiplicado por 1.000, né? O watt, né? Então, se fosse colocar em watts, seria 74.520 watts. Então, eu quero o preço por watt. Aqui está dando R$ 3,36, R$ 3,37. Esse valor é um valor muito mais real do que, assim, em termos de competitividade, né, de mercado. Esse aqui é um valor muito mais real do que esse valor aqui que o pessoal da Neo Solar tá indicando, entendeu? Então, assim, se for para usar algum aqui para você simular, para você fazer alguma estimativa para te ajudar no dia a dia, recomendo que use daí o do Portal Solar. Inclusive o do Portal Solar, ele considera a radiação proveniente do CRECESB, né, lá do Sandata. Então já é um pouco mais confiável. Esse aqui, sabe Deus da onde que ele está pegando o valor de radiação, ele nem mostra para você aqui, né? Enfim, é uma ferramenta mais aí para cunho, assim, mais para fim comercial, porque a Neo Solar, tal como a BlueSol, ela é instaladora, ela é uma empresa integradora de sistemas fotovoltaicos, né? O Portal Solar não é. Em essência, ele faz a conexão entre instaladores e provedores de serviço e empresas que são distribuidores de sistema fotovoltaico com interessados em adquirir sistemas, ok? Muito bem. Esse aqui eu já coloquei no site, não? Não, Portal Solar, vamos colocar lá. Deixa eu ver aqui, vamos... Acho que eu vou disponibilizar para vocês esse mapa mental, mas é que eu não coloquei, acho que o simulador aqui, né? O simulador Portal Solar. Cálculo solar mesmo, tá. Vamos colocar aqui. Muito bem. Tá. Legal. O da América do Sol não está funcionando, mas para quem não conhece o site América do Sol, eu passei, se não me engano, o link, acho que na primeira aula, enfim, tá lá. Ele tem bastante informação, assim, superficial sobre os sistemas fotovoltaicos, modalidades, assim, vale a pena dar uma olhada de repente lá. Mas a melhor referência que vocês podem ter sobre sistemas fotovoltaicos, assim, a nível mais profundo, inclusive, vale a pena eu citar isso, eu disponibilizei para vocês na pasta do Google Drive lá, na pasta de referências, que é o Manual de Engenharia Fotovoltaica, tá? Que é do CRECESB lá, que é o pessoal do CEPEL do Rio de Janeiro. Esse aqui é uma das melhores referências, assim, sobre sistemas fotovoltaicos, sobre a explicação teórica da coisa. Serve para você, como base, para você fazer dimensionamento de sistemas, não só grid tie, como sistemas com bateria, né? Então é uma referência excelente, tá? É um livro gratuito, tá lá disponível também no site, e eu disponibilizei para vocês daí, tá? Depois deem uma olhada. Muito bem. Dando sequência aqui. Vamos mostrar os simuladores, tá? O Aurora, eu não baixei a versão gratuita para a gente testar. Eu vou pular o PVSys, porque o PVSys a gente vai ver com maior profundidade. Primeiro eu vou mostrar o PVSol para vocês, tá? Vamos lá, PVSol. Eu baixei ontem o PVSol Premium, grátis por 30 dias. E no meu computador, por algum motivo em específico, ele não funciona direito os menus, assim, os botões não aparecem. Vamos ver aqui. Vocês já vão entender.
Deixa eu abrir um projeto. Tá. Bom, como é que funciona esse software aqui, né? Você vai, enfim, clicar aqui em novo projeto, né? Eu já criei um pré-projeto para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui. Você dá o nome do projeto, o responsável, você pode, enfim, incluir diversas informações aqui. E a coisa legal do PVSol é que se você configurar ele bonitinho, ele meio que ele gera para você assim um documento que você pode anexar na sua proposta, né? Para dizer para o cliente quanto que vai gerar, quais são os equipamentos que compõem o sistema, qual que é o payback que ele vai ter. Então ele já gera esse relatório todo completo, assim, sabe? Bonitinho, lindo, maravilhoso, e você só coloca daí o orçamento, né, que pode vir daí de um sistema, enfim, que cada um pode ter aí para gerar os orçamentos automáticos, enfim, né? Basicamente, essa é a ideia, né? Ele vai facilitar a vida da empresa que fornece serviço de sistema fotovoltaico. Então, primeiro você inclui os dados do projeto, endereço, enfim, telefone do cliente e tudo mais, como se fosse fazer uma proposta mesmo. Depois aqui, então, né, estão dados do projeto, ele vem aqui para tipo de sistema, clima e rede, né? Então aqui você vai definir o tipo do sistema, você vai fazer um sistema, sei lá, dimensionamento 3D, conectado à rede com consumo, ou só conectado à rede, onde você vai só dimensionar a potência e ele vai dar lá quanto que vai gerar. Você pode cruzar com o consumo, de repente você cadastra daí a fatura de energia do cliente aqui. Você pode, nesse caso específico, né, por exemplo, você tem a possibilidade de dimensionar um sistema fotovoltaico e veículos elétricos, né, então, de repente, dimensionar carport, então ele já te dá esses tipos de sistemas aqui configurados, né, ele, na verdade, ele vai mudar a sequência das informações que você entra aqui, né. Se a gente, por exemplo, não cria aqui o sistema fotovoltaico conectado com consumo, só conectado à rede, ele some aqui um botão, ó, tá vendo? Ó, um botão aqui que, na verdade, na sequência de dimensionamento seria para inserir o consumo, beleza? Muito bem. Tipo de modelagem 3D. Então a gente vai usar o 3D aqui só para ter uma ideia. Dados climáticos, ele já tem uma base de dados bem grande, né? Então se a gente colocar aqui do Brasil, ele já puxa, na verdade, direto lá do site da Energy Plus, né? Ele tem aqui para Curitiba, né? Aliás, para o Brasil ele tem várias regiões, e Curitiba ele tem... Deixa eu ver aqui. Curitiba. Ó, tem Chapecó, tem Castro, ele não vai ter todas as regiões, né? Tem Corumba, que eu não sei se é Corumbataí do Sul, mas ele tem aqui o dado de Curitiba e Curitiba Afonso Pena. Provavelmente o Afonso Pena é o dado que está no Energy Plus, né? Depois acho que é Corumbá, não do Sul, não? Corumbá, verdade, porra. É que eu tô com Corumbataí do Sul na cabeça, cara, porque a gente terminou o projeto ontem lá. Corumba. E o pessoal chama Corumbataí do Sul de Corumba, né? Verdade, que viagem agora. Vamos lá. Você pode selecionar dados climáticos. Vamos supor que não tem exatamente a região que você vai fazer. Por exemplo, no caso, não tem a Corumbataí do Sul. Você vai lá e consegue adicionar, né, a informação meteorológica. Aqui ele traz aí informação do local, latitude, fuso horário, período, né, dos dados que você está utilizando aqui. Então veja só, é uma informação condensada de dados meteorológicos do ano de 1991 até 2010, tá? Você pode definir alguns parâmetros de simulação aqui. Por exemplo, parâmetro para dados climáticos, né? Perdas devido a desvio de espectro padrão, modelo de radiação difusa. Aí, isso aqui, basicamente, vocês têm que dar... Quem quiser aprofundar nisso, tem que dar uma boa estudada. Uma boa referência para iniciar é esse manual de engenharia de sistema fotovoltaico do CRECESB, tá? Até antes da gente
de fato começar a coisa aqui, por que a gente precisa simular um sistema fotovoltaico? Por que aquele valor, tipo assim, por que se eu pegar só a radiação média diária, multiplicar pela potência de pico e multiplicar por 0,8, que seria a eficiência do sistema, não é correto, né? Porque você tem que levar em consideração muitas coisas aqui. Começando pelo fato de que o movimento da Terra em torno do Sol e o eixo de alinhamento, vamos supor, né, ele não é exatamente vertical, né, ele tem aqui um ângulo aqui, quase de 24 graus aqui, de desalinhamento, né, do norte geográfico aqui em relação à posição, né, vertical aqui do planeta, né? E o que vai acontecer em função disso? Quer dizer que em diferentes épocas do ano, o Sol ele acaba penetrando na superfície da Terra com intensidades diferentes, dando origem às estações do ano, né? Então, por exemplo, enfim, o planeta ele vai fazer o processo de translação em volta do Sol e de rotação em volta do seu próprio eixo, e esse eixo, por não estar exatamente alinhado, né, na vertical, ele vai possibilitar que ao longo do ano o hemisfério sul receba mais ou menos luz de acordo com a estação do ano. Perfeito? É isso que basicamente ele quer dizer aqui, tá? Cada época do ano tem o seu momento em específico, né? Então, solstício de verão, equinócio do outono, né? Então, isso foram informações que vocês, de repente, só para entender como é que funciona o processo, né? Então, o que eu quero dizer é que, em um ponto específico do globo, o Sol, ele incide diariamente em posições diferentes, né? Lógico que ao longo dos dias essa posição varia muito pouco, né? A gente só percebe essa variação se a gente analisar dias específicos dentro de estações do ano. Por exemplo, no verão eu sei que o Sol ele está bem a pino, né? Ele já está alinhado aqui com o que a gente chama que é o zenite, né? Ele está realmente entrando ortogonal ao plano horizontal do observador, entendeu? O zenite é esse eixo aqui, Z, né, no caso, né? O Sol, ele nasce no leste e ele se põe no oeste, né? E no nosso caso aqui no hemisfério sul, a orientação dos painéis, ela tem que ser para norte, por quê? Porque nós estamos no hemisfério sul e a posição do Sol, ela é do zenite em direção ao norte, né? Então, no verão, na nossa posição onde estamos aqui exatamente, em cerca de 25 graus, o Sol ele fica bem alinhado com o zenite, né? E aí, no inverno, esse ângulo θz, né, o ângulo em relação ao zenite, o ângulo zenital aqui, do Sol, ele vai diminuindo, né, até que a gente chega no dia de transição das estações do ano, né, um dia mais curto, onde ele chega no seu ângulo máximo, né, zenital, e depois ele vai retornar ao verão pouco a pouco, até a posição do ângulo zero aqui do θ zenital, né. O fato é o seguinte, que ao longo dos dias eu tenho essa variação do ângulo zenital, né, da incidência do raio no meu plano horizontal, e eu tenho também uma variação também ao longo do dia, né? Então o Sol nasce, ele está totalmente lá alinhado ao eixo aqui leste, né? E aí ele vai varrendo em relação ao norte até chegar no pôr do Sol lá no oeste, né? Então assim esses raios eles vão entrar no meu plano horizontal de forma diferente, ou no meu plano inclinado, né, da superfície dos painéis, com ângulos diferentes diariamente. Tá? Então, assim, eu preciso de um software que me dê uma capacidade de cálculo em relação à radiação média diária em cada dia do ano, por exemplo, pegando as médias de vários anos para eu poder estimar com maior precisão, pelo histórico meteorológico, qual é o meu potencial de geração,
entendeu? Essa que é a ideia. Esses números, evidentemente, geram aqueles valores médios que a gente utilizou naquele cálculo do exercício 1. Por exemplo, a gente utilizou uma radiação de 4,47 kWh por metro quadrado por dia. Né? Da onde que vem essa informação? Então, essa é uma média de radiação diária que leva em consideração uma base meteorológica ao longo de diversos anos. Né? E o que mais leva a termos que utilizar também a simulação, né? Existe um valor de radiação que a gente recebe lá na estratosfera, né? Existe um valor médio no planeta todo, depois a gente vai ver ali, eu acho que eu tenho esse valor, sei lá, 1.367 kWh por metro quadrado, né, por ano que a gente recebe. Então, só que isso é na estratosfera, isso é média no mundo inteiro. Em alguns lugares recebe mais, em alguns outros lugares menos, né? Só que da estratosfera até realmente incidir no plano terrestre aqui, né, você tem uma série de perdas aqui, né? Você tem uma parte da luz que ela é refletida por nuvens e pela atmosfera e volta de novo. Você tem uma parte que ela é absorvida pela atmosfera. Tem uma outra parte que ela é refletida pela superfície da Terra. Você tem uma outra parte que vai e volta e ela é refletida dos gases de efeito estufa. Então você tem uma série de coisas a ser consideradas aqui. E a simulação, principalmente no PVSYST, assim, ela pode considerar para você. Entendeu? O ganho de considerar tudo isso é no detalhe, assim, né? É mais na precisão da informação do que realmente na exatidão, porque mesmo considerando todas essas condições, esses diferentes tipos de radiação, pode ser que a sazonalidade, a variação climática ao longo dos anos faça com que o teu sistema não acerte. O que eu quero dizer? Por exemplo, você dimensionou que o sistema vai gerar o teu sistema vai gerar 351 kWh médio por mês, e aí chega no primeiro ano, gerou menos, né? A média mensal não foi 351, foi 300, por exemplo. Provavelmente é porque foi um ano que teve maiores períodos de chuva. Então, assim, tem que levar em consideração que existe uma sazonalidade climática que pode interferir também no seu cálculo, né? A ideia é que esse valor de 351 que você calculou com precisão lá, colocou 2 casas decimais, inclusive, ele te deu uma ideia do comportamento geral ao longo dos anos, entendeu? Para que você consiga balizar, só um minutinho, o teu cálculo de payback e você não prometer algo muito fora da casinha para o seu cliente, né? Por exemplo, se você não atender a geração que ele quer e você considerou o ângulo de inclinação, a radiação solar no local onde ele está, colocou no simulador as características técnicas do painel solar, do inversor. Então, assim, essa simulação ela te dá um respaldo técnico, né? Olha, eu simulei nessas situações, considerei o modelo matemático dos equipamentos e, a princípio, tem que gerar isso. Então, assim, não foi você que prometeu alguma coisa, foi um software que usou dados meteorológicos e a informação técnica dos equipamentos que vai dizer pro cara, é para gerar isso aqui, entendeu? Então, é assim que funciona. Quem que abriu aí para comentar? Não, professor Marcelo. Oi, não, Marcelo. é só eu estava pensando aqui uma dúvida. Quando o senhor colocou a base de dados climáticas aí, ele relatou lá que é de 1991 a 2010. Essa base é normal esse período aí para todos os softwares, assim, ou é para esse caso aí? Porque eu pensei assim, devido às variações climáticas que a gente está tendo aí, né, no planeta, justamente por causa de poluição e tal, 10 anos aí de diferença pode dar um erro bom. E agora, ainda por cima, com essa questão por exemplo, esse ano aqui que nós estamos vivendo é um atípico, né? Com esses meses de isolamento aí,
diminuição da atividade econômica e tal, que já teve um ganho aí climático. Então, esse ano, em termos, né, de poluição, você fala? Em termos de clima, né, por exemplo, até para sistema fotovoltaico, vai ser um ano até produtivo, pelo que parece. Olha, assim, a poluição afeta, mas ela afeta muito pouco, entendeu? E se você considerar, por exemplo, que no início da década de 90 a gente não tinha a quantidade de veículos automotores, que nós temos hoje na cidade, então é difícil de analisar isso, né? Mas pode ser que na década de 90, a gente tinha uma situação de poluição bem menor, entendeu? Talvez, não sei explicar para você o quanto que é representativa essa diferença. Mas, veja, a ideia aqui não é que assim você pode errar porque você considerou dados até 2010 e de 2010 para cá nós temos anos assim totalmente atípicos por causa das mudanças climáticas. Mas é que você partiu de uma referência científica, entendeu? Não foi você que disse assim, eu acho que a radiação aqui é 5 kWh por metro quadrado por dia. Você entendeu? Você ficou no sol e falou assim, eu acho que é isso. Não, você usou uma base científica. Assim, eu usei o dado de uma estação meteorológica que faz a medição de acordo com o padrão lá, que eu não sei qual é, e é isso que eu estou usando de referência para poder informar para o cliente, de acordo com isso aqui, vai gerar tanto. É isso que você tem que dar para o seu cliente lá. Tá? Essa aqui é a diferença. Muito bem. Só finalizando aqui, antes da gente fazer um intervalinho e continuar com a simulação. Existem alguns tipos de radiação a serem consideradas na simulação, tá? Então você tem essa radiação extraterrestre aqui, que é a radiação que ela chega na estratosfera. Aí você vai ter uma absorção, né? Você vai ter uma perda aí na massa de ar, né? Na massa da atmosfera. Enfim, você vai ter algumas coisas que vão diminuir essa radiação e entra essa radiação extraterrestre até que ela colida, né, no plano onde estão os painéis solares. Você tem uma parcela que é uma radiação direta, uma radiação que ela é o albedo, que a gente chama, que é a reflexão da luz em alguns obstáculos, grama, montanha, sei lá, né, uma parcela então que se chama albedo, e tem a radiação difusa, que por exemplo é a radiação num dia nublado. Num dia nublado você tem luz, você não tem o raio incidindo de forma direta, mas você tem luz. É uma luz que ela é espalhada pela interferência das nuvens, né? E essa radiação, no dia nublado, você não tem radiação direta, você tem 100% da radiação é radiação difusa. E você pode gerar energia, assim, em diversos níveis com a radiação difusa. Nunca vai ser igual ao potencial da radiação direta, mas pode ser que seja 50%, vai depender do tamanho, da espessura da camada de nuvens que você tem entre a chegada ali da radiação terrestre e o solo, né? Então, dias muito nublados, talvez a radiação que chegue, ou a geração que você consiga ter em relação à potência nominal, seja 5%, 10%, se for um dia muito ruim. Mas um dia nublado, com nuvens assim, não tão espessas, né? Acaba chegando uma certa quantidade de energia, pode chegar a 50%, 60%, e não é muito perceptível esse meio aí entre os 15%, aí, sei lá, 10% e 60%, porque o nosso olho acaba adaptando-se de maneira assim, automática ao nível de luz, né? Então, muitas vezes você não percebe, assim, no nublado, o quanto de luz que temos ali com potencial de geração, tá? Mas você tem essa parcela de radiação, então, difusa, direta e albedo. A componente que geralmente é utilizada nos sistemas, nos softwares de simulação, é a radiação global, que ela é uma composição desses 3 tipos de radiação já, entendeu? Ela já é uma radiação da composição do albedo, da radiação direta e da difusa, mas principalmente da radiação direta e da difusa, entendeu? Naquele local específico, né? E geralmente se usa a radiação no plano horizontal, não se usa no plano inclinado. O software usa no plano horizontal, e de acordo com a posição geográfica da latitude,
ele vai dar um acréscimo na geração em função desse ângulo real de instalação dos painéis, tá? O PV System funciona assim, ele usa a radiação global no plano horizontal, como se você estivesse instalando o painel na horizontal, mas quando você coloca o ângulo de inclinação, de acordo com a latitude, ele vai dar um acréscimo de geração percentual em relação à inclinação, ok? Aqui só do albedo, depois vocês podem ver lá, ele vai te dar aqui um coeficiente de reflexão para cada tipo de superfície em relação à radiação que chega, né, nesses obstáculos aqui. Então, para gramado é uma, para grama seca é outra, solo descampado, enfim. Tá. Isso que o software, se você colocar lá, geralmente você coloca um albedo qualquer, né, assim, um albedo mínimo, sei lá, 0,2, por exemplo, e para ele considerar no cálculo, mas isso não vai fazer grande diferença na geração de sistemas fotovoltaicos, tá? Aqui é só para vocês entenderem a seguinte questão, que é um fator de perda, né, da energia que chega na estratosfera, então assim, que é radiância espectral no topo da atmosfera, e aqui realmente chega, né, a espectral que chega direto ali no solo, né, e aqui é a global no plano inclinado, né, então chega isso aqui na atmosfera, e o que de fato tem potencial de geração aqui, ó, é entre o vermelho e o azul, né? Então tudo isso aqui é perda de energia. E aqui, ó, é o comprimento da onda, né, de luz, né? Então assim, reparem que a maior quantidade de energia ela está no comprimento de luz visível, tá? E não está no comprimento de luz assim, sei lá, ultravioleta ou acima, né? Tem pouca energia acima. Então, assim, existem alguns painéis que conseguem ter uma eficiência de geração em frequências acima do visível também, né? Mas é muito menor do que a energia que a gente tem na faixa visível, ok? E aí vem um ponto interessante, agora eu vou comentar lá, Marcelo, em relação àquela observação sobre tecnologias que geram energia durante a noite, por exemplo, assim. É muito difícil receber algum tipo de luz no não visível, alguma outra forma, enfim, de onda luminosa com capacidade de geração de energia fora do espectro visível, tá? Então, basicamente, em tese, né, pelo que conhecemos, a grande parte da geração ela é concentrada durante o dia porque é na faixa da luz visível que a gente concentra a maior parte da geração. Muito bem. Em relação à média de radiação solar no mundo, né? Isso aqui seria um mapa solarimétrico do planeta. Reparem que, tirando a África, aqui alguma região da África, a maior radiação solar ela concentra no mar, né? E na Austrália, né? Então, tipo, não quer dizer necessariamente que a Austrália vai ser um lugar maravilhoso para você gerar energia, porque como a gente já viu, a temperatura média ela impacta negativamente na geração, tá? Mas o Brasil ele tem uma condição bem espetacular para geração de energia, né? Principalmente no norte do país, né? Se a gente comparar, por exemplo, na posição de mais ou menos está a Alemanha, né? Então, a Alemanha tem um potencial de radiação, né, de watts por metro quadrado que recebe, bem inferior ao nosso país aqui, tá? Muito bem. Isso aqui seria a média de radiação solar no Brasil, né, um mapa solarimétrico aqui no plano inclinado, ok? Isso aqui você pode encontrar em diversos sites, inclusive todas as imagens que eu peguei aqui, ó, são todas do Manual de Engenharia Fotovoltaica do CRECESB lá. Tá? Outra coisa interessante são os caminhos do Sol, tá? Basicamente essa posição de varredura do Sol ao longo do ano, ela não é muito linear, entendeu? Ele não vai sair do verão no Brasil, a posição do Sol aqui, e vai seguir uma trajetória em linha reta até o hemisfério norte, lá no verão, daí no hemisfério norte, e vai voltar numa linha reta para o sul. Então, assim, o caminho que o Sol segue é um caminho meio helicoidal, assim, se a gente for imaginar. Aí tem um vídeo aqui bem bacana, cara, do
dos caminhos do Sol ao longo dos períodos do ano, quer ver? Eu vou iniciar aqui, depois vocês podem ver, daí quem quiser ver aí no intervalo. Então, assim, aí ele vai varrendo durante o dia e durante a noite, né? Aqui seria o movimento de rotação da Terra, né? Vai trazer o dia e a noite aqui, né? Então, a área sombreada é durante a noite e clarinha é durante o dia. Então, a gente saiu aqui do verão, né? No hemisfério sul e tá indo daí o Sol pro hemisfério norte. Os dias daí ficam mais compridos no hemisfério norte, né? Por isso que, por exemplo, mesmo que no verão seja mais quente, né, e você tem uma perda de geração maior por temperatura, o fato do dia ser maior no verão traz uma possibilidade de gerar mais energia, né? Então, por isso que no verão você gera mais energia do que no inverno, mesmo o sistema fotovoltaico não chegando na potência de pico. No inverno, o dia é mais curto, mas devido à temperatura menor, é mais fácil com que o painel chegue na potência de pico, tá? Alguém abriu aí para conversar? O percurso do ponto branco é a Lua. O percurso do ponto branco é o centro do Sol. Não, é a Lua. Lua. É a Lua, tá? É que assim, aqui o mapa não tá rodando. O ponto branco é a Lua? É a Lua. Se eu não me engano, é a Lua. Deixa eu ver. É a Lua, posição da Lua. Aí ele vai pra noite, se eu não me engano, agora. Peraí, deixa eu ver. Depois a gente vai ver um gráfico. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam é que assim, a posição do Sol, ela varia de uma forma elíptica, né? Ela não segue exatamente uma trajetória retilínea, né? Deixa eu ver aqui se eu coloquei um outro gráfico no... Putz, acabei não colocando. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada aí enquanto a gente faz essa pausa. Mas aí eu vou pegar o outro gráfico que expõe exatamente essa varredura. Na verdade, é basicamente isso aqui, né? O Sol no verão, no hemisfério norte, ele segue esse trajeto aqui. Daí ele tem aquele período, né, de transição das estações entre outono, do outono, né? Então ele chega um pouco no hemisfério sul, volta um pouquinho, depois ele vai mais no hemisfério sul. Daí a gente tem o verão no hemisfério sul e depois ele volta, né? Então é um meio elíptico aqui, ó, o caminho, tá? Muito bem. Vamos fazer uma pausa, pessoal? Dez minutinhos, hein? Ok. Então fechou.